Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer o fechamento da semana. Todas as notícias do que aconteceu, os melhores momentos, os indicadores, as novidades, tudo sobre a Bolsa de Valores, investimentos, o setor da economia macroeconômica, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, e algumas notícias que aconteceram essa semana que fazem parte e vão movimentar muito a semana que vem nos investimentos. Então, fica no vídeo que o resumo da semana está sensacional. Você precisa assistir o vídeo até o final para se informar, para que semana que vem você tenha todas as informações necessárias para você não passar por perrengues na hora de estar investindo, tá bom, pessoal? Sem mais delongas, roda a vinheta. A gente já vê o fechamento do mercado, aonde tem aí o fechamento da semana de segunda a sexta. Nós temos aí os índices que fecharam e as suas variações. O Ibovespa fechou aí com a variação de 1,09%. O IFIX também crescendo. Nasdaq também crescendo. Dólar caindo. Fechou aí R$ 5,06. Ouro crescendo, prata caindo e o Bitcoin crescendo também e o Ethereum também. Nós temos aí as empresas, né, que tiveram altas e quedas, sendo o Grupo Pão de Açúcar, a CVC, a Azul, a CEMIG, a Magazine Luiza, em altos crescimentos. E nas quedas, a 3R Petróleo, a CPFL, a PetroRio, Recôncavo e a BRF. Nós fechamos aí o Ibovespa com 128 mil pontos. Notícia que todos estamos sabendo, né, dessa situação, infelizmente. Um forte abraço aí para todos do Rio Grande do Sul que estão sofrendo por essa tragédia. E aí, quem puder ajudar, eu peço a vocês, faça a sua parte, pegue um Pix, faça uma transferência de 2, 10, 15 reais, quanto você puder. Procure uma entidade, procure alguém lá das cidades, da capital, que está fazendo alguma ação para essas pessoas que estão precisando tanto. Né? Infelizmente, as doações são de suma importância para essas pessoas que perderam suas casas, perderam tudo nessa grande catástrofe que teve lá no Rio Grande do Sul. E com base nessa notícia, pessoal, a Caixa também uma importante atitude da Caixa em liberar o saque do FGTS para os gaúchos atingidos pelas chuvas. Né? O dinheiro poderá ser retirado por meio do aplicativo. Temporais deixam menos 39 mortos e ainda está atualizando essa, é, esse número. Infelizmente, é uma grande perca e a gente, como brasileiro, tem que se ajudar sempre. Então, peço que vocês ajudem quanto puder, como puder, procurem aí e façam a sua parte, tá bom, pessoal? O fechamento de mercado, né? Nós temos aí os investimentos que mais renderam em abril de 2024, em um mês péssimo para a renda variável. A bolsa americana caiu mais de 4%, enquanto o Bitcoin sofreu leve correção. Tivemos o halving aí no Bitcoin, né? Parece que não houve oscilações tremendas para mais, só para baixo, e a gente fica no aguardo aí de saber se vai movimentar ou não. Aí os ativos que tiveram grandes variações no mês de abril foi o ouro crescendo 6,74%, o dólar comercial crescendo mais de 3%, o CDI sempre crescendo 0,89%, a poupança cresceu 0,60%, fundos imobiliários caiu 0,77%, ações brasileiras 1,7% caindo, ações americanas, a SP500 caiu mais de 4% e o Bitcoin teve uma correção aí de 14%. E o Ibovespa negativo, será que é uma nova oportunidade? O Ibovespa tem nova queda mensal em abril pela terceira vez este ano. Saldo do dia do índice brasileiro não resistiu à onda da aversão ao risco causada pelas incertezas quanto à redução das taxas dos Estados Unidos e sobre qual será o ritmo de corte de juros por aqui. Reavivamento do risco fiscal também pode ser contra o desempenho da carteira teórica. Então temos aí, pela terceira vez seguida esse ano, nós temos aí o Ibovespa caindo bastante, sofrendo com várias variações, não só pela parte do cenário econômico, quanto da parte política.
e sofrendo também com relação aos juros americanos. Até então, os Estados Unidos manteve-se na política de permanecer com os mesmos juros e também outra coisa, além do nosso Ibovespa, o dólar também está em queda, como vocês conseguem ver aí, a variação dele saiu aí de 5,20, 5,27, caindo agora 5,6. Nós temos aí o dólar comercial e o dólar turístico caindo bastante aí com relação ao fechamento. E sobre o INSS, pessoal, trazendo para vocês o rombo da Previdência. Temos aí os dados divulgados pelo Poder 360, onde o rombo da Previdência atingirá 25,5 trilhões de reais até 2100. Os valores são em bilhões, né? Nós temos aí uma quantidade de 39,273,4 de despesas, 25,527,8 do rombo e 13,745,6 de receitas. Estamos gerando pouco e tendo um gasto muito mais além do que estamos gerando. Isso vai em relação ao PIB brasileiro, fazendo com que, provavelmente, daqui a alguns anos, não haverá como se manter na Previdência Social do jeito que está. E quanto mais alterações for feita, mais tempo vai demorar para se aposentar. E a pergunta é: o que é que você está fazendo para conseguir mudar essa sua realidade futura? Porque é uma realidade, é o que vai acontecer. A teoria vai seguir a prática e assim vai chegar no final desse jeito. E a pergunta é: você está investindo? Está pensando no seu futuro? Por isso, a intenção do canal, trazer informação, trazer conhecimento e trazer a prática para vocês começarem a investir é fundamental. Além do INSS e do rombo da Previdência, nós temos também déficits em contas externas. A trajetória do saldo das contas externas do Brasil está caindo desde março. Nós temos aí todos os anos consecutivos, comparativos no período do primeiro trimestre, em todos os anos, 2016, 2017, 2018, com a exceção de 2023, todos os anos aí, como vocês conseguem ver na tela, estivemos em queda nos déficits com relação às contas externas. Os Neto fez uma divulgação aí e sinalizou que o emprego traz preocupação sobre o impacto inflacionário. Conforme o chefe da autoridade monetária, outros países também passam por isso, mas o Brasil foi uma grande surpresa. Ou seja, a geração de emprego está diminuindo e influenciando negativamente na nossa inflação, fazendo com que a gente tenha um ciclo monetário de cortes na taxa Selic menor. Então, o que é que a gente fica pensando? Quanto mais a taxa Selic demorar para cair, mais a bolsa vai sofrer. Quanto mais a taxa Selic demorar para cair, mais a inflação vai corroer. E isso vai gerar perca no seu valor. Então, precisamos correr atrás, precisamos gerar valor no nosso dinheiro e investindo ele da melhor forma possível, tá bom? Sempre estudando nossos ativos. 7 e 8 de maio, a próxima reunião do Copom. Copom, que é o Comitê de Política Monetária, onde ele, através dos seus integrantes, haverá reunião e formará a nova taxa básica de juros, que é a Selic, tendo previsão de corte, mantendo a taxa ou aumentando ela, fazendo com que a gente fique numa expectativa um pouco ansiosa aqui, esperando que, com base nas previsões dos economistas, que a taxa Selic não venha a ser cortada como antes, 0,5 ponto percentual, seja 0,25. Sendo que, atualmente, a nossa taxa Selic está em 10,75, com essa previsão de 0,25, ficaríamos aí a 10,5 na taxa Selic. É um corte? Sim, mas não era o que o mercado esperava, fazendo com que possa haver grandes oscilações na bolsa, pessoas saindo, vendendo seus ativos, ações em queda, fundos imobiliários em queda, e isso só a gente pode saber quando acontecer. Então ficamos de olho aí nos dias 7 e 8 de maio, terça e quarta, próximas terça e quarta, ficamos de olho aí na reunião do Copom para saber como vai ser essa taxa básica de juros aí. Ao final de semana tivemos aí alguns anúncios dos balanços das empresas, sendo uma delas o Bradesco. O Bradesco resultou aí, trouxe o seu resultado do primeiro trimestre de 2024, janeiro, fevereiro e março, onde ele resultou um lucro superando as expectativas e cresce 46,3% no primeiro trimestre. E eu trago para vocês duas notícias com relação ao Bradesco.
como o mercado pode influenciar suas decisões. Vejam a primeira, falando que o lucro do Bradesco superou as expectativas, crescendo mais de 46%. Veja a segunda, Bradesco BBDC4, o lucro cai 1,6% no primeiro trimestre de 2024 e soma 4,2 bilhões. Ações recuam no Ibovespa. Vocês veem a influência da mídia perante a sua decisão. Então, por isso, a gente bate muito aqui no canal. Estude o seu ativo, veja o relatório, pesquise a fundo, pois a mídia por si só influencia você a tomar uma decisão positiva ou negativa, e só quem vai perder é você. Então, cuidado, nós temos aí as duas notícias estão corretas, mas cabe a você saber por quê, buscar qual informação. Uma fala sobre a comparação em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Já a outra faz a comparação ao mesmo trimestre do período passado. E isso faz com que você fique um pouco receoso ou motivado a investir. Então tenham cuidado com base nos seus investimentos e análises corretamente. O Banco do Bradesco é um banco gigante, já tem análise no canal sobre ele. Mas vocês que querem uma análise mais profunda, peço que deixem nos comentários. Se for o caso, eu farei outra. Outra empresa que também resultou e trouxe balanços aí no primeiro trimestre foi a Sabesp. Só que nós temos algumas notícias com relação à Sabesp que possam ser que movimentem elas positivamente ou negativamente, que no caso é a privatização da Sabesp. A decisão liminar suspende a votação na Câmara de São Paulo. Nós sabemos que a Sabesp, por si só, já está em trâmites para ser privatizada, fazendo com que a ação cresça muito mais, porque toda ação que sai da parte de estatal para privatização tende a ter um maior investimento, uma maior posição acionária, fazendo com que a ação em valor cresça. Outra notícia é que a Sabesp, a Câmara de São Paulo, aprova e Nunes sanciona projeto para privatização. Então fica nessa, vai e volta, vai e volta. Não sabemos se vai ser privatizado ou se não vai ser privatizado. Mas com base nisso, pela cotação que está tendo a Sabesp, com certeza o mercado está precificando ela já para uma futura privatização. Então, fiquem de olho com relação a esses valores. E com relação a notícias sobre o mundo, vou trazer para vocês aqui sobre os Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o banco onde faz a taxa básica de juros lá, manteve a taxa em 5,50 ou 5,25. Diferentemente daqui, que é uma taxa só, um valor só, lá eles ficam oscilando entre margem de pontos. Então ficou entre 5,25 e 5,5, fazendo com que o Banco Central norte-americano mantivesse no intervalo entre 5,25 e 5,50 pela sexta reunião seguida. Ou seja, às 6 reuniões, o Banco Central norte-americano mantém a taxa básica de juros lá elevadíssima. Para vocês terem ideia, o Banco Central lá nos Estados Unidos, eles tinham uma base de juros alto em 1%. 1% para os Estados Unidos aqui era como se fosse 10, 12. Vocês terem ideia, imagine como é que está lá a situação. Por isso que muitos investidores brasileiros, muitos investidores estrangeiros preferem manter seu dinheiro investido na renda fixa norte-americana pelo fato de que é muito mais rentável. E em relação ao payroll, nos Estados Unidos, teve mais de 175 mil vagas de trabalho em abril, abaixo do esperado, fazendo com que tivéssemos grandes oscilações de movimentações do mercado. Taxa de desemprego fica pela 27ª vez consecutiva abaixo de 4%, e iguala o recorde da década de 60, ou seja, lá nos Estados Unidos está tendo maior geração de emprego. Quanto mais geração de emprego, mais o poder inflacionário aumenta, porque mais demanda de dinheiro, mais demanda de mercado, mais demanda de investimentos, faz com que a inflação também seja consequentemente aumentada. E para finalizar, pessoal, Trump, o nosso candidato aí à presidência dos Estados Unidos junto com Joe Biden, que está fazendo aí esse polo, diz que só aceitará o resultado da eleição se tudo for honesto. Esse anúncio aí de Donald Trump falando sobre as eleições dos Estados Unidos que estão bem próximas influencia muito o mundo e o Brasil, porque precisa-se ter uma maior segurança no país. Aqui no Brasil, do mesmo jeito, qualquer comentário mal colocado não só pelo governo, mas pelos representantes do governo, fazem com que muitos investidores saiam, prefiram se ausentar de investimentos aqui, mesmo tendo grandes vantagens, mas
pela insegurança política e monetária econômica, fazendo com que nossa bolsa, nossa Ibovespa, nossos ativos financeiros caiam, trazendo essa situação a qual estamos passando. Do mesmo jeito é em outros países e nos Estados Unidos, pois quanto mais declarações difíceis, ácidas, calorosas, mais influência negativa vai ser na economia. Então, sempre analisar também o cenário macroeconômico, que eu falo muito aqui no canal, para vocês investirem no Brasil e no mundo. Tá bom, pessoal? E o conteúdo do vídeo era esse, era um resumo da semana aí. Tentei trazer um resumo bem compilado com alguns fatos relevantes, algumas notícias para vocês ficarem bem informados nesse final de semana e a semana começar com o pé direito, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, pessoal, curte, comenta e compartilha. Se inscreve aqui no canal para mais vídeos como esse, pessoal. Forte abraço e vamos juntos rumo à independência financeira.